Eu sou formada em letras, pela USP, também com mestrado em letras. E no meu doutorado eu resolvi estudar narrativas indígenas da Amazônia com as ferramentas, digamos assim, dos estudos literários. O que na época não era feito, não se pensava em literatura amazônica, se pensava em literatura amazônica, não se pensava em literatura indígena. Então foi essa minha pesquisa de doutorado que acabou gerando o livro Rainforest Literatures, que foi traduzido para o português como Literaturas da Floresta. A ideia é pensar em narrativas indígenas, não só no conteúdo dessas narrativas, filosoficamente, como que elas nos ensinam sobre outras maneiras de estar no mundo, de se conectar com o mundo ao redor, com o mundo em que se vive, mas também de pensar na forma dessas narrativas, quer dizer, como que elas são contadas, né? Que tipo de herói, que tipo de descrição que a gente tem, ou há descrição, não há descrição, esse tipo de coisa. Depois disso, o doutorado foi feito nos Estados Unidos e depois eu fui trabalhar em Stanford, onde eu continuei com o projeto das narrativas indígenas, mas também entrei por um outro projeto mais ligado às cidades também, né? Na verdade, megalópolis. Só que no projeto das megalópolis também eu acabei voltando ao tema das narrativas indígenas e comecei a pensar outra vez em forma narrativa. E quando cheguei em Manchester, na Universidade de Manchester, que eu cheguei em 2006, eu recomecei a me interessar voltei a trabalhar com narrativas indígenas também porque o livro estava sendo traduzido ao português, estava saindo no Brasil, e pela necessidade até de pedir financiamento para projeto na Inglaterra, eu acabei criando um projeto com Ailton Krenak e Felipe Milanês para discutir racismo contra povos indígenas, que não se pensava em racismo nesse contexto, ou não se pensava em povos indígenas nesse contexto. Estou falando de 2016, 2017, não é nem tanto tempo assim, mas não se falava em racismo, ou se falava muito pouco contra povos indígenas. Então a gente organizou 3 grandes encontros de indígenas de todas as partes do Brasil, em que os indígenas decidiram como ia ser discutido, como que o racismo afetava os povos indígenas e afeta os povos indígenas, e foi aí que eu entrei em contato com a arte indígena, porque Denilson Banil e Dara Tucano faziam parte do projeto e liderando oficinas, inclusive. E aí veio a ideia de criar um outro projeto chamado Culturas de Antirracismo na América Latina, com Peter Wade e Ignacio Guiló também na Universidade de Manchester. Jamile Pinheiro entrou como uma pós-doc desse projeto, e aí aconteceu durante a pandemia, e aí ele entrou muito mais profundamente na questão da arte indígena, que nesse meio tempo também bombou. Então tudo estava acontecendo, tudo continua acontecendo em termos de arte indígena. Uhum. Não, é interessante você falar sobre esse caráter tão recente desses debates, né? Porque, embora não seja novidade, no sentido de que o racismo contra os povos indígenas, contra outras populações subalternizadas, minoritárias, seja tema frequente de pesquisas, de certos debates, mas que isso tome uma proporção política atual, né? Exato. E que paute debates, políticas públicas e que mobilize as pessoas com essa intensidade no Brasil, mas não só, e que seja tema de um projeto universitário é muito interessante e coloca muitas questões, né? E talvez você podia falar um pouco sobre como isso se deu no contexto do projeto, né? Porque você falou
em outra ocasião, de um aspecto metodológico que eu acho interessante também. Quer dizer, implica muitos reposicionamentos num sentido institucional, político, metodológico, conceitual. Exatamente. E como isso tem repercussões importantes, né? Não, exatamente. Quando o projeto, de certa forma, foi inspirado, porque, como eu disse, eu estava sendo pressionada para pedir financiamento e havia uma linha de financiamento para a qual você não precisava, que na verdade você nem precisava criar um produto acadêmico, né? Era algo de devolver dinheiro da Grã-Bretanha para as populações. E exatamente quando eu estava lendo sobre isso, saíram 2 notícias na internet ou jornal, não me lembro, uma delas de indígenas em Tocantins, uma família indígena em Tocantins sendo expulsa de um ônibus porque os outros passageiros não queriam viajar com essas índias sujas, né? E isso me chamou muito a atenção porque o discurso sobre racismo no Brasil é um discurso que diz que, que nunca houve essa divisão de espaço, de que as pessoas nunca, sempre houve racismo, se reconhece isso hoje em dia, claro, mas que esse racismo que delimitava espaço, de que não podia que pessoas, que negros não pudessem viajar no ônibus, que isso não aconteceu no Brasil. Isso com o indígena está acontecendo agora, né? E ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma semana, teve uma notícia do Mato Grosso do Sul de uns fazendeiros vestirem capuz branco para ir atacar uma casa de reza indígena Guarani. E que também me lembrou imediatamente da Ku Klux Klan. E eu pensei, mas por que as formas de racismo contra povos indígenas são muito abertas? A gente tinha políticos, e tem, né? A gente, recentemente com o Bolsonaro, dizendo coisas que seriam impensáveis, assim, de outro ponto de vista, né? E eu pensei, isso é racismo é racismo aberto. Mas quando eu comecei a procurar parceiros para pensar nessa linha, eram poucas as pessoas acadêmicos, não indígenas, sobretudo em antropologia, que é onde eu fui procurar, que achassem que racismo era uma linha interessante de investigação. Não, racismo não é por aí, não é outra coisa e tal. Tinha gente, mas também tinha outra coisa. Você organizar encontros não é algo, dá trabalho e tal também, né? Então, aí a gente conseguimos o projeto, saiu o financiamento e tal. E aí eu e o Felipe fomos nos encontrar com o Ailton Krenak na Serra do Cipó. E o Ailton foi determinando a metodologia. E eu me lembro de me sentar no banco de trás com o computador, esperando, né? Dizendo, então, como que a gente vai organizar esses encontros, quantas mesas e tal? E o Ailton contava uma história da vida pessoal dele, de como ele organizou o festival de cinema, levou a gente para ver o lugar onde o festival de cinema indígena acontecia, de dança, perdão, o festival de dança indígena acontecia, falou de festival de cinema indígena também. E eu pensando, não, mas o encontro, e aí depois a relevância disso ficava clara. E o Ailton começou a dizer, não vai ter mesa, se tiver mesa, isso aliena as pessoas, tem que ser roda de conversa. Aí, como é que a gente organiza a roda de conversa? Dá o microfone para os indígenas, deixa eles organizarem. E tudo isso foi sendo, tem que começar com ritual, tem que terminar com ritual, tem que ter tempo para as pessoas falarem. E a gente entrou com essa metodologia, que foi uma metodologia quase de passo atrás mesmo, de deixar que a coisa se organizasse. Tinha liberdade nesse financiamento para fazer isso, então a gente não determinou nada, foi sendo decidido. Inclusive, uma determinação do Conselho era que tivesse alguma coisa prática que resultasse, tipo uma assinatura de algum documento, algo assim. E quando a gente se reuniu com os indígenas no terceiro encontro, dizendo, mas e aí, que tipo de coisa prática? Eu estava um pouco ansiosa contra isso. Não tem que ser escrito. Tá escrito que precisa ser escrito? Não está. Então a gente faz um filme. A gente faz um filme e manda para as aldeias. Então, o produto foi sendo decidido junto com as pessoas. Eu acho que isso, metodologicamente, foi muito importante. E os estudantes indígenas, em todos os lugares, os estudantes indígenas da Universidade do Recôncavo da Bahia,
e da Universidade Federal da Bahia. Os estudantes estavam presentes e nas reuniões com os estudantes foram tomadas várias... Foi feito um documento também, que falava da importância de se respeitar certos princípios quando no trabalho com comunidades indígenas. Por exemplo, de que qualquer projeto que envolvesse comunidades indígenas tivesse uma consulta prévia com a comunidade quais seriam os produtos, quais seriam os resultados, quer dizer, assim, os resultados no sentido de o que esse projeto vai dar para a comunidade, o que essa comunidade quer desse projeto, e não simplesmente mandar uma tese no final. Tese serve, se não serve, o que vai servir, né? E que qualquer projeto também envolvesse membros da comunidade na avaliação do projeto, né? Quer dizer, e que toda e qualquer forma de conhecimento fosse citada como conhecimento na bibliografia. Então, se houve uma entrevista, essa entrevista vai ser citada como um livro ou como um artigo. Não vai ser citada como informante, tá? Quer dizer, a pessoa não é informante, a pessoa é autora, né? Isso foi respeitado e foi muito importante, eu acho que para todo esse processo. Nos encontros em si, não havia nenhuma dúvida por parte dos indígenas que havia racismo. A questão metodológica foi anterior. Assim, para as pessoas que estavam ali, elas sofrem racismo o tempo todo, né? Mas o racismo contra os povos indígenas, ele tem algumas características que talvez apareçam, no caso do Brasil, não no caso de outros lugares, talvez apareçam de forma um pouco distinta. Por exemplo, essa coisa paradoxal quase de se exigir que o indígena seja indígena, que se o indígena não está usando um relógio X ou um tênis X, já não é indígena, né? Quer dizer, então essa cobrança de autenticidade que não se cobra de outras pessoas, de escocês, de português, sei lá, não se cobra, né? Não importa que o kilt tenha sido criado há 100 anos, não, isso é escocês. Mas o indígena tem que ser indígena, se estiver usando relógio não pode ser indígena. Essa forma de racismo, ela é muito peculiar, né? Também, não é só em relação aos povos indígenas, mas ela acontece muito em relação aos povos indígenas. E isso foi muito discutido. A questão do epistemicídio foi muito discutida. Ali, é claro, das coisas mais brutais, né? Dos ataques, dos massacres, etc. Claro, também, né? Então, a gente aprendeu muito, né, com esse processo, e aí foi tentar pensar na arte, criação cultural indígena. Arte num sentido muito amplo, podia ser literatura, podia ser cinema naquele momento, e acabou que aconteceu muito com artes visuais, porque as artes visuais indígenas estão num momento de extrema riqueza estética, política e teórica, né? Quer dizer, eles estão pensando o que é arte, o que é colonialismo, o que é estar no mundo, o que é a nossa relação com o planeta, de forma que talvez a arte... Talvez não, acho que certamente que a boa parte da arte mais canônica brasileira, atual, não estava pensando, né? Por isso que houve, acho que também esse momento esse crescimento de popularidade, de visão, né? de visibilidade da arte indígena, porque ela está tratando de coisas que são muito urgentes, né? Não, é incrível você dar esse panorama e justamente situar esse boom da arte indígena no Brasil, mas não só, também arte no Peru, arte indígena no Peru, na claro, Colômbia. Mas tem uma questão, bom, não sei se é específica do contexto brasileiro, mas me salta aos olhos, até ouvindo o Denilson, né, falando da trajetória dele, dizendo, bom, minha trajetória começa no movimento indígena. Sim. Quer dizer, é uma arte que não está dissociada de um enraizamento em todas essas pautas relacionadas a demandas territoriais, de luta antirracismo, de defesa dos direitos indígenas de uma forma ampla, né? Quer dizer, não é uma arte que simplesmente tem um valor do ponto de vista estético, quer dizer, não é isso que faz a força só, né? É porque ela também está
articulada com todo esse movimento, que também, aí é interessante ver certa contiguidade disso, né? O movimento indígena, bom, e agora com a criação até do Ministério, os povos indígenas, então a coincidência, simultaneidade, digamos, né? De certa forma, desses processos. Exato, simultaneidade e que foi havendo diálogos também, quer dizer, quando a gente... o segundo encontro era para acontecer em Brasília, no Memorial dos Povos Indígenas. O Memorial dos Povos Indígenas, nesse meio tempo, foi esvaziado, né? Quer dizer, botaram um não indígena para dirigir o memorial, e o memorial tinha perdido, né, naquele momento, a sua força política, o seu significado político. E o Bolsonaro estava com cara de que ia ganhar as eleições, então a gente também estava com medo de fazer o encontro, levar um monte de indígena para Brasília, no segundo semestre de 2018. Ficou claro que a gente queria fazer o encontro em agosto, ficou claro que ninguém estava em espírito para encontro, num processo pré-eleição, e a gente resolveu fazer em Salvador, imediatamente após a eleição. A gente sabia que havia um grande risco que o Bolsonaro ganhasse, o Bolsonaro ganhou, e foi quando saiu o resultado, quer dizer, a gente foi para Salvador, todo mundo chorando, depois que saiu o resultado, e uma das pessoas que estava lá era a Sônia Guajajara, quer dizer, que tinha sido candidata a vice-presidente com o Guilherme Boulos. Então, na verdade, foi um momento muito bonito, né? Mas onde o racismo foi discutido também naquele momento que o Bolsonaro tinha acabado de ganhar, nesse contexto político também, né? De uma tragédia, né? Quer dizer, que tinha acabado de se abater sobre o Brasil, mas que também, tanto o Sônia Guajajara, todos os indígenas, o Denilson, Nayara, todo mundo falando, olha, vocês estão chegando aqui agora, a gente já está nessa faz muito tempo, né? A gente já está apanhando, aí vocês vão, se preparem, né? Mas também o fato de ter acontecido na Bahia, e Felipe Milanês era muito mais, assim, entusiasmado com a ideia de trazer o diálogo com o povo de Santo, com o movimento negro da Bahia. E não que eu não quisesse esse diálogo, mas eu estava muito preocupada com o protagonismo indígena. Porque quando se discute racismo no Brasil, se você bota um indígena e um afrodescendente, uma pessoa negra, geralmente o indígena vai ficar que não se discute racismo em relação ao Brasil. Então eu estava um pouco preocupada com isso, né? E alguns dos indígenas que estavam participando do projeto também estavam preocupados com isso. Mas então naquele momento esse diálogo praticamente não estava se dando, e ali aconteceu de uma forma riquíssima também. Quer dizer, foi muito bonito ver o povo de Santo ali junto com os indígenas, o pessoal do movimento, os artistas e tal. E essas coisas estavam prontas para acontecer e foram acontecendo no projeto, estava acontecendo nos lugares, e isso tudo se juntou, né, com uma riqueza muito grande.